Bem-vindo de volta. Audiolivro Mediunidade de Cura. Hercílio Mais. Ramatiz. Capítulo 16. A psicotécnica espírita nas operações cirúrgicas. Pergunta: as operações cirúrgicas feitas mediante a irradiação de fluidos projetados dos trabalhos mediúnicos à distância logram o mesmo efeito das que são efetuadas diretamente pelos espíritos materializados, utilizando o ectoplasma dos médiuns de fenômenos físicos? Ramatiz. Embora o êxito das operações mediúnicas dependa especialmente do ectoplasma a ser fornecido por um médium de efeitos físicos e controlado pelos espíritos de médicos desencarnados, há circunstâncias em que, devido ao teor sadio dos próprios fluidos do enfermo, as operações, embora processadas somente no perispírito, produzem resultados miraculosos no corpo físico. No entanto, quer se trate de operações mediúnicas feitas diretamente na carne do paciente ou mediante fluidos irradiados à distância, pelas pessoas de magnetismo terapêutico, o sucesso operatório exige sempre a interferência de espíritos desencarnados, técnicos e operadores que submetem os fluidos irradiados pelos vivos a avançado processo de química transcendental nos laboratórios do lado de cá. Pergunta: existe alguma diferença de eficiência entre as operações efetuadas com a presença do doente e a cooperação de médiuns de fenômenos físicos, doadores de ectoplasma, e as que são realizadas utilizando fluidos irradiados à distância? Ramatiz. No primeiro caso das operações diretas, os técnicos desencarnados utilizam o ectoplasma do médium de fenômenos físicos e também os fluidos nervosos emitidos pelas pessoas presentes, e esta aglutinação polarizada sobre o enfermo presente possibilita resultados mais eficientes e imediatos. Mais adiante estudaremos em detalhes a técnica do processo direto. Agora vamos referir-nos às operações mediante fluidos projetados à distância. Neste processo, os espíritos operadores procuram reunir e projetar sobre o doente os fluidos magnéticos emitidos pelas pessoas que se encontram reunidas à distância, no centro espírita. Porém, tratando-se de fluidos bem mais fracos do que os do ectoplasma fornecido pelo médium de fenômenos físicos, são submetidos a um tratamento químico especial pelos operadores invisíveis, a fim de se obterem resultados positivos. Mesmo assim, os fluidos transmitidos à distância servem apenas para as intervenções de pouco vulto, pois, sendo fluidos heterogêneos, exigem a purificação que referimos. Há, porém, outros fatores que se refletem na corrente e impedem que a sua eficácia seja tão segura como a obtida pelas intervenções diretas. É que a muitos desses voluntários doadores de fluidos falta a vontade disciplinada e a vibração emotiva fervorosa que potencializam as energias espirituais. Também, alguns deles não gozam boa saúde, fumam em demasia, ingerem bebidas alcoólicas em excesso ou abusam de alimentação carnívora. Aliás, nos dias destinados a esses trabalhos espirituais, os médiuns deveriam submeter-se a uma alimentação sóbria, porquanto, depois de uma refeição lauta e por vezes indigesta, o indivíduo não tem disposição para tomar parte numa tarefa que exige segura concentração mental. E justamente para neutralizar em parte os inconvenientes que deixamos apontados, é que os fluidos de tal ambiente têm de ser purificados ou curtidos pelos técnicos siderais. Em trabalhos de tal natureza, a boa intenção não prescinde de conhecimento, prudência e sensatez como requisitos fundamentais para o seu sucesso. Muitos frequentadores de tais sessões e certos médiuns comodistas supõem que é bastante agruparem-se em torno da mesa dos trabalhos para jorrarem de si os fluidos de eficácia terapêutica. Igualmente, para suprir as deficiências que referirmos, os espíritos benfeitores não se limitam a utilizar os fluidos terapêuticos dos espíritas. Eles também se socorrem das vibrações espirituais dos fiéis de outras crenças ou religiões, quando os encontram reunidos nos seus templos, irmanados em preces, cânticos ou devoções. E desta forma, eles conseguem aglutinar um potencial de fluidos sadios, em condições de produzirem resultados benéficos mais seguros a favor dos enfermos à distância. Pergunta: todavia, já comprovamos sucesso em tratamentos mediúnicos por irradiações de fluidos à distância, como sejam o desaparecimento de tumores, febres malignas, dores cruciantes e outras crises mórbidas dos enfermos.
e a única recomendação aos doentes consistia em que eles se mantivessem em oração durante a hora aprazada para o socorro fluídico. Como explicar o êxito de semelhantes casos? Ramatiz. Tal êxito terapêutica resulta de segura sintonia vital e psíquica entre os enfermos e os doadores de fluidos, pois esse equilíbrio conjugado à fé viva tem um poder energético capaz de produzir reações curadoras, que são massificais de milagres. Esse processo de refluidificação terapêutica, mediante o aproveitamento dos fluidos do próprio doente, lembra algo do recurso de cura adotado na hemoterapia, praticada pela medicina terrena, em que o médico incentiva o energismo do enfermo debilitado, extraindo-lhe algum sangue e em seguida injetando-o no mesmo, processo que acelera a dinâmica do sistema circulatório. Além disso, também há casos em que o enfermo, devido a circunstâncias de emergência e que não alteram o determinismo do seu resgate kármico, recebe assistência de seus guias espirituais. Pergunta: é fundamental que o enfermo se prepare psiquicamente ou se concentre no momento em que lhe serão enviados os fluidos curadores irradiados pelas reuniões espíritas? Ramatiz. Efetivamente, durante o tratamento fluídico operado à distância, a cura depende muitíssimo das condições psíquicas em que forem encontrados os enfermos durante a recepção dos fluidos. Em geral, os espíritos terapeutas enfrentam sérias dificuldades no serviço de socorro aos pacientes, cujos nomes estão inscritos nas listas dos centros espíritas. Além das dificuldades técnicas resultantes de certo desequilíbrio mental do ambiente onde eles atuam, outros empecilhos os aguardam em virtude do estado psíquico dos próprios doentes. Às vezes, o enfermo assinalado na lista de caridade tem a mente saturada de fluidos sombrios devidos a um livro obsceno, cuja leitura foi o seu passatempo do dia. Ou então, manteve com seus amigos visitantes uma conversa de anedotas indecentes, outro ei-lo em excitação nervosa devido à violenta discussão política ou desportiva. Acolá, os espíritos terapeutas encontram o doente envolto na fumarada intoxicante do cigarro ou na bebericagem de um alcoólico. Também, certas vezes, os abençoados fluidos irradiados das sessões espíritas penetram nos lares enfermos, mas encontram o ambiente carregado de fluidos agressivos provenientes de discussões ocorridas entre os seus familiares. Por conseguinte, é evidente que os desencarnados têm pouco êxito na sua tarefa abnegada de socorrer os enfermos quando estes vibram recalques de ódio, vingança, luxúria, cobiça ou quaisquer outros sentimentos negativos. Assim como para jogar fora a água suja que está num copo, o processo mais sensato é despejar-se essa água suja e depois encher o copo de água limpa e não misturá-las até que a água suja se tome limpa. Os espíritos também logram melhor êxito na sua assistência aos enfermos quando estes se encontram limpos de emanações fluídicas perniciosas. Pergunta: podereis referir mais algum pormenor a respeito das operações cirúrgicas processadas à distância? Ramatiz. Em tais casos, os técnicos siderais operam no perispírito do enfermo, e o duplo etérico se encarrega de transferir para o corpo físico todas as reações específicas da intervenção processada naquele. O duplo etérico, conforme já esclarecemos, exerce a função de veículo intermediário ou mediador plástico entre o perispírito e o corpo físico. O perispírito, como matriz ou molde pré-existente do corpo físico, controla, mediante o energismo e sensibilidade do duplo etérico, todas as suas contrapartes dos órgãos carnais. Assim, as intervenções efetuadas pelos espíritos nas matrizes etéricas do perispírito, depois obedecendo a leis ocultas que regem esse fenômeno de repercussão vibratória, manifestam seus efeitos lenta e gradualmente no corpo de carne. Cada átomo e molécula etereoastral, modificada na operação efetuada no lado de cá, repercute integralmente em cada átomo ou molécula do corpo físico. Nota do revisor. Vide a obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, capítulo Fogo Purificador, em que o padre Hipólito assim se expressa sobre o assunto. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico, em nossa esfera de ação, fornecem ensejo a realizações quase inconcebíveis à mente humana. No futuro,
Quando a vossa instrumentação cirúrgica for produzida sob a técnica de dinamização eletroetérica, 2 então, os médicos poderão operar o perispírito e conseguir resultados surpreendentes. Tal processo será indolor e rapidamente cicatrizante. 2. Vide Seleções de abril de 1963, página 46, artigo Luz de Esperança ou Terror, em que os técnicos da Technology Markets Inc. descobriram um bisturi tipo eletroetéreo, denominado laser, capaz de destruir tumores na retina, podendo operar uma célula de pesquisas biológicas ou mesmo alterar a estrutura de uma molécula de proteína, confirmando, pois, o que Ramatiz já descrevera na sua primeira obra, A Vida no Planeta Marte, há mais de 10 anos. Pergunta: as intervenções efetuadas no perispírito com o aproveitamento do ectoplasma do médium de fenômenos físicos também podem ser feitas diretamente no corpo de carne, ou seja, no organismo dos pacientes? Ramatiz: tudo depende da capacidade e potencial do ectoplasma 3, fornecido pelo médium de efeitos físicos. Em tal caso, os espíritos operadores incorporam-se no próprio médium que dispõe dessa faculdade. E este, como autômato, opera o paciente com os mesmos instrumentos da cirurgia terrena, porém sem anestesia e também dispensando qualquer precaução de asepsia. 3. O psicanalista Dr. Gustavo Gelei, uma das maiores autoridades na identificação dos fenômenos espíritas, esclarece: a característica específica da ectoplasmia reside numa desmaterialização anatomobiológica do corpo do médium e em sua exteriorização no estado sólido, líquido e gasoso. Tal metamorfose resulta na liberação de considerável quantidade de energia vital. Em certos casos, embora raros, o espírito incorporado logra o mesmo resultado cirúrgico, utilizando como instrumentos operatórios utensílios de uso doméstico, como facas, tesouras, garfos ou estiletes comuns, e igualmente sem quaisquer cuidados antissépticos. 4.4. Nota do médium. É o caso do médium Arigó, que depois de incorporado pelo espírito do Dr. Adolfo Fritz, desencarnado na guerra de 1918 na Rússia, faz operações com instrumentação primitiva obsoleta e até imprópria sem anestesia ou cuidados de higiene. Aliás, percebi que ele só operava os pacientes sobre os quais descia uma luzinha branca, que era uma espécie de autorização do alto. Arigó erguia a mão com um punhado de algodão e rogava a Jesus: Senhor, água que anestesia. Imediatamente os espíritos técnicos do outro lado umedeciam esse algodão numa retorta com um líquido esmeraldino, o qual depois se materializava escorrendo pelo braço de Arigó. Após operar o paciente, o médium novamente erguia outro punhado de algodão ao alto e pedia: Senhor, água que cicatriza. Desta vez, os assistentes desencarnados envolviam o algodão num líquido cor rosa-salmão, que depois também escorria pela mão do Arigó, às vezes efervescendo como água oxigenada, em cor branca. Então, o cirurgião invisível, incorporado no médium, corta as carnes do paciente, extirpa excrescências mórbidas, drena tumores, desata atrofias, desimpede a circulação obstruída, reduz estenoses ou elimina órgãos irrecuperáveis. E semelhantes intervenções, além de seu absoluto êxito, são realizadas num espaço de tempo exíguo, muito acima da capacidade do mais abalizado cirurgião do vosso mundo. Em tais casos, os médicos desencarnados fazem os seus diagnósticos rapidamente, com absoluta exatidão e sem necessidade de chapas radiográficas, eletrocardiogramas, hemogramas, encefalografias ou quaisquer outras pesquisas de laboratório. Nessas operações mediúnicas processadas diretamente na carne, os pacientes operados tanto podem apresentar cicatrizes e estigmas operatórios, como ficarem livres de quaisquer sinais cirúrgicos. Em seguida à operação, eles erguem-se lépidos e, sem quaisquer embaraços ou dores, manifestam-se surpresos pelo seu alívio inesperado e eliminação súbita de seus males. Pergunta: os espíritos de cirurgiões desencarnados, que incorporam diretamente em médiuns especiais a fim de efetuarem essas operações mediúnicas, são ajudados por outros espíritos? Ramatiz:
O espírito, quando opera incorporado no médium, é sempre auxiliado por companheiros experimentados na mesma tarefa, os quais cooperam e o ajudam no controle da intervenção cirúrgica. 5. O diagnóstico seguro e rápido é fruto de troca de opiniões com outros médicos desencarnados que, antecipadamente, examinam as anomalias dos enfermos a serem operados. Entidades experimentadas na ciência química transcendental preparam os fluidos anestesiantes e cicatrizantes, e depois os transferem do mundo oculto para o cenário físico, materializando-os na forma líquida ou gasosa, conforme seja necessário. 5. Nota do médium. Em minha vidência, junto ao médium Arigó, quando tive oportunidade de visitá-lo em Congonhas do Campo, percebi que outros espíritos de médicos desencarnados o auxiliavam no seu trabalho, inclusive enfermeiros técnicos químicos e assistentes à guisa de estudantes. As operações de olhos eram feitas por um médico japonês, e em certas intervenções delicadas intervinha um médico francês. O que me surpreendeu foi o espírito de um médico chinês, de túnicas amplas, enfeitadas de flores pretas e prateadas, sobre um fundo vermelho e amarelo sedoso. Ele apenas fazia exorcismos próprios da antiga medicina chinesa, mas os enfermos que atendia expulsavam de si uns fluidos escuros pegajosos e nauseantes, assim como larvas, formas aracnídeas, bacilos psíquicos estranhos, insetos fluídicos como amebas coleantes que se dissolviam sob a luz terapêutica esmeraldina que iluminava o ambiente. Compreendi então que tudo isso era produto dos pensamentos sujos ou infecciosos dos próprios enfermos. Pergunta: que dizeis das operações que são praticadas pelos médicos desencarnados no perispírito, sem ectoplasma do médium de efeitos físicos e às vezes processadas à noite quando dormimos? Ramatiz: tais operações só atingem a causa mórbida no tecido etérico do perispírito. Porém, depois de algum tempo, começam a desaparecer os seus efeitos mórbidos na carne, pelo mesmo fenômeno de repercussão vibratória. Neste caso, como os enfermos operados ignoram o que lhes aconteceu durante o sono, ou mesmo em momento de vigília e repouso, opõem dúvidas quanto a essa possibilidade. Desde que esses doentes, após terem sido operados no perispírito, não comprovam de imediato qualquer alteração benéfica no seu corpo físico, geralmente supõem terem sido vítimas de uma fraude ou de completo fracasso quanto à intervenção feita. Ora, acontece que a transferência reflexa das reações produzidas por essas operações processa-se muito lentamente, levando semanas e até meses para se manifestarem seus efeitos benéficos no organismo. Pergunta: a fim de melhor aquilatarmos a natureza dos moldes ou duplos etéricos dos órgãos do corpo humano, podereis descrever-nos o processo de uma operação mediúnica feita só no perispírito, mas à semelhança de igual intervenção efetuada pela cirurgia terrena no corpo físico? Ramatiz: a fim de poderdes compreender a nossa resposta à indagação que fazeis, convém abordarmos um determinado aspecto do problema. É o seguinte: tratando-se de uma intervenção cirúrgica processada apenas no perispírito, os cirurgiões do lado de cá servem-se dos instrumentos operatórios do vosso setor, utilizando a substância astralina do seu ambiente próprio, ou seja, usam os moldes ou duplos etéricos das ferramentas adotadas pelos médicos terrenos. É que todos os objetos ou seres possuem o seu molde ou duplo astral, seja o ferro, o ouro, o estanho, a semente, o pinheiro, a roseira, o milho, ou também do reino animal, o tigre, a águia e o próprio homem. Em resumo, no mundo astral onde vivemos, existem as matrizes ocultas, ou espécie de negativos originais, de tudo aquilo que se encontra materializado ante vossos olhos. O mundo material em que viveis, conforme enunciou Einstein, é um conjunto de energias condensadas, ou seja, produto da energia invisível, que pela sua degradação vibratória baixou até a condição de substância compacta, por efeito de condensação. Assim, por exemplo, uma garrafa, embora seja um objeto material, constitui um duplo, que é sustentado pela energia oculta do molde etérico que lhe dá a forma de garrafa. Em tais condições, a garrafa matéria é a própria energia oculta pressionada pelo seu molde etéreo-astral, ou seja, por uma outra garrafa invisível aos vossos sentidos.
Isto explica que a desintegração atômica é o processo em que a energia condensada na forma de matéria liberta-se e desaparece da focalização humana porque ela retoma ao seu mundo original e oculto. Por conseguinte, como as ferramentas cirúrgicas são fabricadas com substância do reino mineral, elas também possuem a sua matriz astral gerada ou oriunda do referido setor. Assim como o calor incidindo sobre o gelo, que é matéria sólida, transformado em água depois em vapor e ainda sob mais alta temperatura, pode levá-lo ao estado de radiação invisível, esse mesmo processo em sentido contrário fará retomar o fluido irradiante até a sua precedente forma compacta de gelo. Fenômeno semelhante também ocorre no plano espiritual, embora noutro estado vibratório, quando os espíritos materializam e desmaterializam a mesma energia. Isto é aquela que, ao condensar-se, compõe a matéria afetável ou tangível aos sentidos físicos, e quando em liberdade é o elemento da vida no mundo sutil das forças ocultas. Agora vamos responder à vossa pergunta a respeito das operações feitas só no perispírito. Admitamos, por exemplo, o caso de uma criatura com estenose duodenal, isto é, com estreitamento da porção do duodeno, a saída do estômago, anomalia que a clínica terrena solucionaria pela extirpação dessa parte enfermiça mediante a operação conhecida por gastrectomia. Neste caso, os espíritos operadores desmaterializam as ferramentas dos médicos terrenos e então, manuseando as matrizes etéricas das mesmas, seccionam a parte duodenal do corpo perispírito, que se apresenta afetada. Em seguida, ajustam e recompõem os extremos seccionados. Porém, de imediato, o paciente não obterá alívio nem melhoras sensíveis porque a intervenção no molde ou matriz perispiritual somente, pouco a pouco, é que ela vai corrigindo a deformação do duodeno carnal, pois os seus átomos e moléculas físicas vão se aglutinando lentamente sob o comando da referida matriz etérica, até a vitalização integral do órgão doente. Sendo o corpo físico a materialização ou o duplo do perispírito, todas e quaisquer reações processadas neles têm efeitos recíprocos. E esta ligação ou interdependência é que justifica os sofrimentos cruciantes do espírito dos que se suicidam, pois embora já não estejam ligados ao corpo de carne, eles continuam a sentir as mesmas dores provocadas pelo veneno ou pela bala que lhes extinguiu a vida física. Pergunta: os médicos desencarnados podem operar mediunicamente, mesmo depois de já ter ocorrido a supuração ou peritonite? Ramatiz: os operadores não dispõem de poderes miraculosos que contrariem as leis da criação. No entanto, conseguem curar úlceras e até restabelecer tecidos cancerosos, desde que o departamento sideral que controla as provações kármicas dos encarnados autorize a cura de determinado doente, pois há casos em que até um moribundo, já nas vascas da agonia, pode ser recuperado sob a ação ou interferência de assistentes desencarnados que dispõem dessa capacidade curadora e são autorizados a operar o milagre. 6.6. Nota do revisor. Eu mesmo posso comprovar a possibilidade de semelhante fenômeno com o seguinte fato. Mais de 12 anos atrás, fui tomado por um grave distúrbio de saúde, conjugado a recalques de fundo psíquico, tendo ficado doente e retido no leito durante 10 meses. Nesse período tive uma crise profunda, resultando que, durante 90 dias, não ingeri alimento de qualquer espécie, nem mesmo água. O depauperamento físico reduziu-me o peso a menos 20 quilos. Quando a moléstia se agravou ainda mais, os 3 médicos chamados foram unânimes em que era um caso perdido, e concluíram que eu não passaria daquela noite, pois já nem reconhecia os meus familiares. A pressão arterial baixou ao mínimo indispensável para a manutenção da vida orgânica. Quanto à minha capacidade sensorial, meus ouvidos físicos deixaram de captar as vozes humanas. Eu as ouvia, sim, mas a grande distância, com os ouvidos do espírito. Então, quando toda a família já se encontrava reunida, aguardando o desenlace, ocorreu, segundo o relato da mesma, o seguinte. Minha esposa isolou-se num quarto separado e, aberta em soluços, suplicou a Jesus que fosse informada se de fato eu desencarnaria naquela noite. Momentos depois, ela, sorrindo, voltou ao lado dos filhos e, sob a convicção de uma certeza absoluta, disse-lhes: fiz uma prece a Jesus
e perguntei se o vosso pai ia morrer esta noite. Então, ouvi uma voz que disse: ele não vai morrer, será salvo. Logo depois, foram ao meu quarto e certificaram-se de que eu houvera caído numa letargia profunda, pois, embora respirasse, não conseguiram acordar-me. No entanto, algumas horas depois, certifiquei em espírito o seguinte: os assistentes invisíveis ligaram-me as pernas e os braços com umas anilhas de metal, pondo-me imóvel. Depois, por uma espécie de sucção magnética, fizeram emergir do meu corpo uma nuvem de fluidos enfermiços, os quais, como fumaça, eram expurgados pelo alto da cabeça. Em seguida, imergi num sono letárgico, que durou 32 horas. Afinal, quando acordei, adquiri de repente todas as minhas faculdades mentais e orgânicas. Estava integralmente curado. Jesus, somente com a sua presença, produzia curas, esterilizava e extinguia chagas, limpava os leprosos, restabelecia a vitalidade nos paralíticos, restituía a visão aos cegos e a palavra aos mudos. E levantou Lázaro do túmulo, porque este ainda estava sustentado pelo energismo vital do fluido prânico, pois se ele de fato estivesse morto, não seria possível restituir-lhe a vida, porquanto os determinismos da lei divina são inalteráveis, não comportam exceções. Porém, quanto às curas que o Mestre realizou, trata-se de um fenômeno dentro das leis naturais, e se depois dele, outros têm conseguido os mesmos prodígios. 7. Isto não deve ser motivo para espanto, pois Jesus advertiu que, no fim dos tempos, os homens fariam tanto quanto ele, e até muito mais. Este detalhe, muito mais, é porque ele não manifestou todo o seu potencial ou poder de captação da luz terapêutica que é irradiada pela misericórdia do Pai. 7. É o caso do médium Arigó, pois consegue extrair tecidos cancerosos, corrige vesículas supuradas, cura graves infecções dos olhos enfermos e também já tem equilibrado a taxa de glóbulos vermelhos aos leucêmicos. Pergunta: as curas que temos comprovado em diversas operações a que assistimos mediante incorporação dos cirurgiões espirituais e sem nenhuma asepsia ou risco de infecção, porventura são devidas também a algo dessa luz terapêutica? Que referis? 8. Nota do médium. Em visita ao médium Arigó, tive oportunidade de comprovar essa ação esterilizante da luz, pois o aposento onde se faziam as operações estava iluminado por um cone de luz astralina, na forma de uma pirâmide luminosa cujo vértice era constituído por um grupo de 4 espíritos de túnicas alvíssimas, unidos por um amplexo iniciático, lembrando a cadeia mágica dos antigos sacerdotes egípcios. O dito grupo recebia a luz branca do alto e, como transformadores angélicos, faziam que ela fluísse para o aposento do médium. E mais abaixo, em atitude de prece, estava um Francisco. Mais tarde soubemos que era Frei Fabiano de Cristo, o qual também, como transformador vivo, captava a massa de luz irradiada pelos que estavam mais acima. E reduzindo sua frequência, fazia que a sua cor se convertesse num matiz de limão novo, lembrando a luz de sódio. Era uma luz claríssima e sedativa, a derramar-se por toda a área operatória de Arigó. O seu amarelo esverdecido higienizava ou esterilizava o ambiente e também as ferramentas que o Dr. Fritz manejava, incorporado no médium. Em dado momento, tendo caído um instrumento da mão do médium, projetou-se fora da zona da luz. Então o espírito do Dr. Fritz fez uma súplica para o alto, e Frei Fabiano, polarizando sobre o dito instrumento uma irradiação de sua própria luz, logo a ferramenta transferiu-se para junto do médium que a apanhou e continuou a operar. Ramatiz. Realmente, todo o equilíbrio vital da criação tem seu sustentáculo nas vibrações dinâmicas de uma luz cósmica de amor infinito, que é essência reflexa da mente divina. E assim como uma usina piloto, embora condense a carga poderosa de milhares de volts, este potencial de voltagem, sendo graduado e reduzido por inúmeros transformadores, ajusta-se a fazer funcionar até um singelo barbeador elétrico, também nas mesmas condições, a luz sidérea, que é uma irradiação da sabedoria e do amor infinitos do nosso Criador, flui e baixa a sua frequência poderosa através de espíritos de várias graduações siderais até chegar ao mundículo terreno onde nutre e vitaliza o homem.
o qual, por sua vez, manuseando-a com conhecimento de causa, efetua curas e operações cirúrgicas, obtendo resultados miraculosos. E o assombro dos que as testemunham é porque estes veem o fenômeno somente pelo seu exterior ou superfície. Na verdade, os laboratórios químicos do cosmo superam os recursos terapêuticos do vosso mundo. A aura resplandecente de Jesus, Buda e de outros grandes líderes espiritualistas tinha grande ação profilática e terapêutica, porque os seus fotônios siderais eram raios dinâmicos da fonte divina, ou seja, do próprio Deus. A luz sideral ou luz original, criadora da vida, embora reduzida em sua frequência para manifestar-se nos mundos inferiores, o seu potencial consegue impedir e neutralizar a procriação das coletividades microbianas de caráter enfermiço. Conforme a frequência em que é calibrada, ela cria, esteriliza, anestesia, cura e cicatriza. A tradição religiosa sempre classificou Lúcifer como a entidade acovardada diante da luz e da espada flamejante do arcanjo Micael, que o expulsa ou enxota para os mundos infernais. Lúcifer, no entanto, é apenas um símbolo que define as forças malignas do mundo instintivo ou animal. Lúcifer, como negativo, é a sombra, é a treva, é o oposto à luz. É, enfim, o instinto animal a rebelar-se contra toda e qualquer ação superior e construtiva. A luz sidérea, como essência íntima de Deus, é um atributo imanente aceso no seio de todas as coisas e criaturas. E, em certos casos, a sua frequência por determinação superior pode ser ajustada ao tipo humano em condições de propiciar curas e fenômenos surpreendentes considerados como verdadeiros milagres. Há casos singulares de curas radicais de moléstias graves que se produzem só pelo contato ou absorção dessa luz terapêutica que existe em vibração etérica no local onde foram sepultadas criaturas cuja vida terrena foi pura, sublime e santificante. 9.9. Nota do revisor. É o fenômeno que tem ocorrido em Lourdes, na França, também junto ao túmulo de São Francisco de Assis de Santa Teresinha Buda e inúmeros santos yogis da Índia, cujos lugares são considerados miraculosos porque efetivamente paira no seu ambiente uma irradiação de luz terapêutica que foi absorvida e irradiada por esses seres de elevada graduação espiritual. A luz sideral, sendo a fonte da vida de todos os seres, não só extingue os vírus pelo seu efeito esterilizante, como também purifica a aura magnética dos ambientes. E tanto nutre a pulsação etérea do anjo, como sustenta o equilíbrio vital do sangue em todos os seres até ao homem. Deste modo, os espíritos e os médiuns que possuam a faculdade de mobilizar algumas vibrações de luz sidérea terapêutica estão aptos a fazer operações cirúrgicas com êxito. Sob tal recurso, a materialização e desmaterialização atômica torna-se possível aos desencarnados, uma vez que a liga, ou a base das formas materiais e astrais do mundo físico ou oculto, é combustível energético da própria luz sideral. Ainda quanto ao potencial cósmico da luz, as lendas e os relatos religiosos do vosso orbe mencionam que a luz tem sido considerada o atributo fundamental de todas as fases principais da criação e da evolução espiritual do ser. Já no capítulo 1, verso 3, 4 e 5 do Gênesis, a Bíblia refere: E disse Deus, faça-se a luz, e foi feita a luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Jesus também afirma: Eu sou a luz do mundo, e o que me ama não anda em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Em toda essa enunciação de aparência simbólica, palpita a realidade cósmica de que a vida, em suas múltiplas manifestações, é fruto da luz. E a alma, nos diversos estágios de sua ascensão moral e espiritual até a hierarquia dos arcanjos, absorve luz, inunda-se de luz, irradia luz, porque ela é um reflexo direto da luz, foco absoluto do universo, ou seja, do próprio Deus. Capítulo 17. A assistência mediúnica aos moribundos pergunta: Para a criatura doente e já em estado pré-agônico, o socorro de passes mediúnicos produzirá quaisquer efeitos benéficos? Ramatiz. Em semelhantes casos, os passes de um médium que disponha de vibrações magnéticas balsamizantes conseguem acalmar os sofrimentos do enfermo.
Porém, em nenhuma hipótese, evitarão que se processe o determinismo da presciência divina quanto à sua vida ou morte. Se na ficha kármica do espírito que comanda o corpo doente estiver escrito que este, apesar de moribundo, recuperará a saúde e se salvará, tal fato se realizará infalivelmente, ainda mesmo que a ciência humana preveja e assevere o contrário. São comuns em vosso mundo os casos em que os médicos assistentes de um doente em estado grave asseguram que ele não escapará, e afinal, de modo imprevisto, o enfermo se recupera e não morre. Noutras vezes dá-se o inverso. A vossa ciência afirma que o doente está salvo, e logo depois a moléstia se agrava e ele falece. Pergunta: mas o socorro calmante produzido pelos passes não prolonga a vida do moribundo? Ramatiz: em certos casos pode sustentar-lhe a vida vegetativa por mais algum tempo. Pode, enfim, contribuir para prolongar-lhe o estado comatoso ou agonia, pois o passe magnético é uma transfusão de fluido vital. Em tais condições, o que na realidade se consegue com tais passes é prolongar-lhe o sofrimento. Portanto, não é, propriamente, um benefício. Será mais acertado dizer que os passes vitalizantes prolongam o tempo do sacrifício da desencarnação. Aliás, a propósito do estado pré-agônico do corpo físico, há um fenômeno psicomagnético que a vossa ciência médica ainda não identificou e, por conseguinte, não pode corrigir os seus efeitos. É o fato de alguns doentes já condenados à morte, às vezes, permanecerem em estado pré-agônico durante dias, embora o desenlace fatal esteja sendo aguardado a todos os momentos. Tal fenômeno tem sua causa na efervescência do ambiente mental criado pelos próprios familiares do enfermo, pois o forte sentimento afetivo de todos, opondo-se à sua morte, constitui uma chave, ou oração potencial, que retém o espírito preso ao corpo moribundo, impedindo-o de ele se desligar e libertar-se definitivamente da prisão carnal onde está encarcerado. 1.1. Nota do revisor. Como prova de tal fenômeno, permitimos-nos relatar um fato bastante edificante a respeito da assistência mediúnica aos moribundos. Ocorreu como segue. Muitos anos atrás, estando nós na cidade de Juiz de Fora, fomos solicitados para ir a uma residência levar palavras de conforto a uma família que se encontrava presa de grande angústia, devido a que o seu filho único, um moço de 27 anos tuberculoso e sem esperança alguma de ser salvo, jazia numa cama sob o ambiente dramático daquela situação em que a ciência humana assevera: o doente não passará desta noite. Tratava-se de família de recursos. Todos os parentes, alguns vindos de outros estados, já há dias se encontravam na dita residência, aguardando o desenlace. O doente, segundo as previsões médicas do não passará desta noite, já há 10 dias permanecia na situação do morre não morre. Chegando lá, palpando o ambiente, certificamos que uma corrente magnética de amor afetivo humano e fervoroso contra a morte vibrava em alta tensão no coração de toda a família ali reunida. E por isso, a alma do enfermo estava prisioneira do corpo moribundo, sem de nenhum modo conseguir libertar-se. O que havia a fazer era desligar, cortar esse circuito magnético, mediante uma prece de ação interruptora, a fim de que o espírito conseguisse sair, libertar-se da prisão. Nesse sentido, implorando o socorro do alto, decidimos que algumas das moças e senhoras ali presentes, que não fossem membros da família, entrassem no quarto do doente. Entraram 6. Fechamos a porta. Depois, todos de mãos dadas, formamos em círculo, envolvendo a cama do enfermo. Em seguida, dirigindo-nos a ele, dissemos: meu irmão Francisco, nós estamos aqui, em nome de Jesus, para dizer-lhe: os médicos afirmam que o irmão está muito mal, mas nós lhe perguntamos: acredita no poder infinito de Deus? Conhece os milagres realizados por Jesus? Em face da convicção que vibrava em nossas palavras, ele moveu a cabeça em sinal afirmativo. Então prosseguimos: pois afirmamos que o irmão vai ficar curado, vai ficar livre dessa doença imediatamente. Acredita que Jesus é capaz de fazer esse milagre? Ele fitou-nos bem e balbuciou: sim. Finalmente concluímos: então, feche os olhos e, com o pensamento em Jesus, acompanhe a prece que vamos dizer em voz alta.
Em seguida, fizemos uma prece, em que o vocabulário das lágrimas vibrou nos olhos de todos. Terminada a oração, dissemos às irmãs presentes: agora chamem por ele. Francisco! Francisco! Clamaram algumas. E o nosso irmão não respondeu. Estava curado. A sua alma conseguira libertar-se. Logo, abrindo a porta, dissemos aos pais: vosso filho acaba de expirar. A mãe expandiu-se em soluços dolorosos, mas pouco depois, abraçando-nos, desabafou dizendo: ah, eu já não tinha coragem de entrar nesse quarto. Seja feita a vontade de Deus. Em futuro próximo, além dos ambulatórios de assistência a domicílio que prestam socorro aos corpos doentes, haverá também ambulâncias destinadas a levar socorro psíquico às almas dos corpos moribundos. Não nos referimos à assistência do socorro moral, que consiste na confissão e absolvição da alma do enfermo, supondo que, depois da morte do corpo, ela vai direitinho para o céu. Os ambulatórios de assistência psíquica a que nos referimos atenderão a um objetivo humano, mas ao mesmo tempo de finalidade psíquica e espiritual, no sentido de acalmar o ambiente dramático dos lares quando a morte chega lá e também para suavizar o traspasse do espírito desencarnante na sua luta por libertar-se da prisão carnal onde está aprisionado. Em geral, os terrícolas ainda encaram a morte física como se Deus tivesse cometido alguma falha no sistema da criação. A morte do corpo carnal parece-lhes um equívoco divino, pois ninguém se conforma de morrer ou de perder os seus familiares. Ante o cadáver do ente querido, chovem as queixas e os desesperos inconformáveis devidos à ignorância humana a respeito dos verdadeiros objetivos da vida espiritual. Por isso, os encarnados mobilizam todos os recursos e providências dolorosas ou drásticas para salvar o moribundo na hora de sua partida, por suporem que nunca mais o verão depois do seu sepultamento. Aqui o ancião, nas vascas da agonia, depois de ter cumprido o seu labor junto à família e à sociedade, é impedido do seu descanso espiritual, devido ao bombardeio da medicação tóxica a que o submetem. Ali, o enfermo de nervos destrambelhados e já incapaz da vida física sofre a mutilação cirúrgica de urgência a fim de sobreviver mais alguns dias. Acolá, bombeiam oxigênio na criatura liquidada e já inconsciente, prolongando os seus padecimentos atrozes. Embora se louve o intuito de salvar o moribundo a todo transe, e quando ainda parece existirem condições de vida, o desespero do que parte e dos que ficam é causado exclusivamente pelo pavor da morte ou medo do desconhecido. No entanto, a vida dos que ficam continua, e em breve o esquecimento beneficia a todos, possibilitando-lhes prosseguirem no atendimento aos seus deveres e interesses do mundo material. Porém, o tempo corre, e a morte não tarda a reuni-los novamente junto ao leito de outro familiar enfermo, que vai morrer, reproduzindo-se outra vez as mesmas cenas de desespero e até de revolta ou inconformação por parte de alguns. No entanto, passada a crise aflitiva, todos mergulham novamente nas preocupações do mundo provisório, continuando desinteressados de investigarem as incógnitas do fatalismo da morte e o mistério da vida. Pouco lhes importa saber o que são, de onde vêm e para onde vão embora uma vez ou outra. O pavor do outro mundo ou do nada surge em sua mente como um espectro a perturbar-lhes os seus planos a respeito da vida do amanhã. E se não fosse a pesquisa, o devotamento dessa intrépida e luminosa falange de almas crentes na existência de Deus e na alma imortal, que se ocupam em despertar a humanidade, advertindo-a de que a vida dos filhos de Deus não se restringe a essa rápida passagem da existência terrícola. Então já estariam mortas entre vós todas as esperanças de reformar as consciências, de modo a surgirem no futuro os homens escolhidos, que serão o germen e o fundamento moral e social em condições de fazer com que o vosso mundo deixe de ser o vale de lágrimas em que o transformastes pela vossa rebeldia em atender e cumprir os mandamentos do emissário divino que há 2000 anos esteve entre vós. A dúvida cruel, em vez da crença positiva e confortadora na imortalidade da alma, é, pois, o verdadeiro motivo das aflições desesperadas de salvar-se o parente ou amigo moribundo que presumem estar condenado a desaparecer para sempre. Mas se é censurável em face da lei divina a eutanásia, ou seja, a morte fácil, liquidando a vida física daquele que sofre atrozmente, também é preciso evitar-se cair no extremo oposto da distanásia,
ou seja, provocar a morte difícil, tornando-a demasiadamente dolorosa, mediante um retardamento compulsório e artificial, impondo ao moribundo mais algumas horas ou dias de vida completamente inútil. Para o espírito já condenado a abandonar o seu corpo esfrangalhado e submetido às dores mais pungentes, pouco lhe adianta fazerem-no respirar mais alguns dias à custa de injeções vitaminas tônicos cardíacos, soros vitalizantes ou excitadores da respiração artificial em tendas de oxigênio. Geralmente, nesse estado de imobilidade física, onde só a alma parece existir, a criatura já vitalmente exaurida e desenganada da vida humana só tem um desejo: morrer. Por conseguinte, deitar mão de recursos compulsórios e artificiais, no sentido de prolongar a agonia do moribundo, é uma espécie de tortura inquisitorial que leva o espírito, depois de liberto, a lamentar profundamente esse equívoco de seus familiares. As estatísticas da medicina moderna afirmam que melhorou a média da vida humana e que também já se pode prolongar a velhice. Mas essa providência só é justa e aconselhável quando a criatura ainda apresenta condições mínimas, orgânicas, que lhe permitem reviver. Certas vezes, é quase prova de um sadismo inconsciente o esforço mórbido de se manter vivo o frangalho humano, cujo espírito já anseia por sua libertação justa e venturosa. É algo de inquisitorial sustentar-se o moribundo, qual paliteiro vivo espetado pelas agulhas hipodérmicas, estropiado pelas operações, drenado pela bexiga, alimentado pelas narinas, bombardeado na circulação pela metralha vitamínico-mineral, pois os seus órgãos já se encontram arrasados pelas medicações violentas aplicadas durante as crises graves da moléstia. Pergunta: mas a função da medicina não é, justamente, a de lutar contra a morte? Ramatiz: em tais casos, a medicina não vence a morte, mas apenas prolonga uma vida incerta, cruel e desnecessária, adiando um acontecimento fatal a todos os seres. A morte, paradoxalmente, é um fenômeno que sustenta a própria vida, pois desde Lavoisier, a ciência certificou a sua função transformativa e benfeitora, com a finalidade de proporcionar as condições favoráveis e seletivas para a natureza produzir outras espécies cada vez mais evoluídas. Graças aos objetivos sábios do Criador, a morte das coisas e dos seres enseja novas vidas, pois na crosta terráquea, os frutos, as flores, os vegetais, as aves e animais nutrem-se pela decomposição ou morte de espécies antecessoras e ficam obrigados a também alimentar no futuro outras vidas ou seres que vão nascer. O cadáver, quando se desintegra no seio da terra, sob a ação profilática da fauna microbiana dos túmulos, apenas devolve à natureza as energias e as substâncias que o espírito tomou provisoriamente para manifestar-se no plano material das formas transitórias. Depois de o espírito servir-se dos elementos físicos do mundo na confecção do seu traje carnal para desenvolvimento da sua consciência na matéria, ele fica obrigado a devolver ao seu verdadeiro dono o vestuário que usou por empréstimo. Alguns espíritos desencarnados queixam-se das providências dolorosas de última hora, a que os seus parentes ou médicos os submeteram de modo inútil e até cruel, no derradeiro instante em que passavam para o lado de cá. Outros censuram as explosões de desespero dos seus parentes aflitos ante a morte física. É óbvio que não estamos condenando o esforço heróico e justo do médico, nem mesmo a abnegação de certos médiuns tentando salvar o moribundo que ainda se apresenta lúcido e resistente aos impactos desintegradores da morte. Mas é um direito da criatura desencarnar em paz, depois de já ter desempenhado sua função proveitosa no mundo físico. Pergunta: porventura seria mais recomendável e sensato abandonar o moribundo à sua própria sorte, se ainda lhe percebemos algum débil bruxuleio da vida? Ramatiz: evidentemente o moribundo já é alguém no treino final para a sua libertação. Mas se lhe foge a vida, malgrado todos os recursos tirânicos dos parentes e dos médicos para salvá-lo, isso não é nenhum equívoco do destino, pois cumpre-se o determinismo kármico inacessível até ao milagre. De acordo com o aforismo de que não se move uma folha e não cai um fio da cabeça do homem sem que Deus não queira ou não saiba. Quando falham todos os esforços fraternos e recursos médicos para salvar o doente, o homem deve então resignar-se à vontade do Pai, que tem direito absoluto sobre a vida e a morte das criaturas.
Não resta dúvida que é crueldade abandonar o faminto, o nu e o doente à sua sorte kármica, mesmo quando estamos convictos de que ali se exerce uma provação redentora. Mas não é caridade o prolongamento artificial de um corpo exaurido de vida e que já perdeu todas as chances de viver e que palpita, exangue, amarrando o espírito à carne atroz. Referimos-nos, pois, ao prolongamento de um sofrimento inútil e não à função benfeitora da dor, que até o último instante de vida do ser atende aos desígnios do alto. A vida humana na Terra é o desempenho de um programa doloroso para o espírito necessitado de recuperar a situação superior negligenciada no passado. Neste caso, a sua dor cumprir-se-á até o momento determinado pela lei de causa e efeito, não havendo, pois, necessidade de prolongá-la além do limite natural. Malgrado os protestos e as louvaminhas ao sentimentalismo humano, nem sempre os gritos, os desesperos e as lágrimas vertidas sobre o moribundo revelam exatamente o estado de espírito dos seus familiares, pois às vezes, no subconsciente dos parentes aflitos do agonizante, domina-os o desejo maquiavélico de que se apresse o desfecho fatal, livrando-os dos quadros pungentes que já os fatigam sem qualquer solução. Há doentes cuja moléstia complicada abala seriamente a economia do lar. Alguns esgotam os familiares, impondo-lhes a função obrigatória de enfermeiros sem descanso. Outros sofrem dores e enfermidades tão atrozes que, em torno do seu leito, vibra o pedido silencioso e uníssono da morte mais breve. Enfim, há parentes que também choram ostensivamente sobre o moribundo rico, mas em sua intimidade rogam a Deus para que o faça descansar o mais breve possível, pois a sua fortuna é cobiçada. Pergunta: mas é óbvio que o medo da morte e a dor que sentimos, no momento da partida definitiva dos nossos entes e amigos queridos, resulta do fato de ainda não podermos comprovar, de modo concreto, a realidade da vida espiritual que já viveis. Não é assim? Ramatiz. Não discordamos de vossas palavras quanto a essa dúvida cruel sobre a vida do espírito imortal, mas grande culpa disso cabe às próprias religiões dogmáticas do vosso orbe, que adulteram a realidade espiritual com os privilégios e as punições eternas, tornando a morte um acontecimento lúgubre e apavorante. O nascimento e a desencarnação do homem são apenas dois atos comuns e racionais na vida do espírito imortal. É a vestimenta do traje carnal para a jornada na matéria, e depois a sua devolução ao guarda-roupa do cemitério. Sem dúvida, há diferença entre a criatura que, tendo sido digna e fraterna, desvencilha-se da carne, qual um passarinho feliz de outra, que de olhos esgazeados, e antes de partir, já contempla os quadros expiatórios a que fará jus pela sua existência malfeitora. O certo é que num extremo vivem os seres descrentes da imortalidade do espírito, porque não podem crer nos postulados religiosos incongruentes e infantis. E do outro lado, há os religiosos infantilizados e temerosos do inferno, com que a Igreja assusta os pecadores e os infiéis. Estes últimos vivem à semelhança de crianças apavoradas, com a mente perturbada pelas imagens terrificantes ante a perspectiva da morte. E como é muito duvidoso saber realmente qual é a nossa verdadeira classificação espiritual, pois todos nós somos bastante tolerantes para com os nossos próprios defeitos e pecados. Somente alguns homens mansos de coração e integrados absolutamente nos preceitos do Cristo alimentam a ilusão de alcançar o céu sem terem de fazer um estágio retificador no purgatório, conforme ensinam as religiões católica e protestante. Assim, quando as criaturas atingem a hora nevrálgica de entregar o corpo à Mãe Terra, a ideia macabra, infernal e o desespero as esmaga em suas fibras mais delicadas, por desconhecerem a sua verdadeira situação no mundo espiritual. Pergunta: parece-nos que os espíritas são mais conformados com a morte e não temem tanto o além-túmulo, em face de suas convicções mais sensatas, quanto a vida do espírito ao deixar o corpo carnal. Não é assim? Ramatiz. Apesar dos esclarecimentos salutares do Espiritismo quanto à função benfeitora da morte e da inexistência do inferno teológico inventado pelo catolicismo, muitos espíritas, ainda desatentos ao estudo fundamental da doutrina, também não escondem o seu pavor ante a morte de si e dos seus familiares ante o receio de enfrentarem o purgatório de sua própria consciência. No entanto, já é tempo de o homem terreno eliminar esse temor infantil da morte, pois, na verdade,
Deus é o pano de fundo de toda a consciência humana, promovendo a felicidade de todos os seus filhos. O inferno é um estado de sofrimento transitório criado na própria consciência do ser em queda, quando deixa o mundo material onerado por culpas de natureza censurável. Deus, o Pai magnânimo, não se sente ofendido com os pecados de seus filhos, porque os considera apenas almas enfermas, necessitadas de tratamento retificador. Aliás, no final de todo sofrimento ou vicissitude moral, há sempre o bem resultante da certeza de que todos os sofrimentos ou provações são degraus para se alcançar o trono da angelitude. A morte é um processo liberatório que faculta ao espírito imortal o seu retorno à pátria verdadeira, ampliando-lhe também a área de sua compreensão espiritual da vida, além da morte física. Quando isto for compreendido em toda a sua plenitude, desaparecerão os choros, os desesperos e as revoltas junto dos esquifes funéreos do mundo, dando lugar ao sentimento de amor pelos que partem, mas que voltarão a encontrar-se pela certeza de que eles são imortais. E o espírita tem por obrigação precípua aprofundar-se no estudo de sua própria imortalidade, libertando-se das muletas das opiniões alheias condicionadas aos temperamentos indecisos, ociosos e demasiadamente ortodoxos. Quando o homem se descobre a si mesmo, ele é o vencedor da morte, pois desperta para a vida imortal do espírito. Pergunta: então a aflição dos familiares reflete-se no espírito daquele que desencarna? Não é assim? Ramatiz. O desespero sobre o moribundo só lhe agrava o estado de espírito e as angústias próprias da hora tão espinhosa do desencarne, prendendo-o ainda mais fortemente aos laços da matéria. Os gritos estentóricos, os clamores desesperados e as inconformações aflitas da família terrena sobre o morto querido perturbam-no de modo a exauridez em suas energias perispirituais tão necessárias para ele empreender a grande viagem de retomo à sua pátria sideral. Aliás, insistimos em dizer-vos que a lágrima nem sempre revela a dor sincera daquele que chora, pois o estado lacrimoso pode ser uma ação mecânica, e isto se comprova pelas representações melodramáticas dos atores teatrais, que podem chorar convulsivamente sem participar realmente da emoção que fingem em público. Há criaturas que, diante das tragédias ou dramas em que participam ou presenciam, mantêm os seus olhos secos de lágrimas, e, no entanto, a sua dor é imensurável. Outras choram facilmente diante das novelas radiofônicas charoposas do filme vulgar, ou se comovem ante a notícia trágica dos jornais, mas depois não vacilam em protestar a dívida irrisória do amigo pobre, aborrecem os sogros enfermos, enxotam um mendigo exigente ou encarceram o mísero ladrão de galinhas. Pergunta: mas desde que só Deus é quem sabe quando chega a hora derradeira do homem partir da terra, não é justo conjugarmos todos os nossos esforços para retardarmos-lhe a morte, visto nós ignorarmos a data exata do seu desenlace? Ramatiz. Sim, só Deus e os seus prepostos na administração sideral do planeta é que sabem realmente o instante exato de nossa partida da carne, e também quando o moribundo ainda deve continuar respirando o oxigênio do ambiente terrestre. Caso este deva continuar em suas atividades físicas, mesmo à última hora, surgem os recursos destinados a restituir-lhe a saúde e a vida. Mas também é evidente que não justificaremos o nosso amor ao parente, que parte pelas correrias doidas que empreendemos no sentido de salvá-lo das garras da morte, pois isso tudo só é válido e reconhecido pela consciência espiritual quando também o testemunhamos sinceramente em vida e sem qualquer interesse pessoal. Há filhos que berram estentoricamente sobre o cadáver dos seus progenitores à saída do caixão mortuário, mas durante a existência negaram-lhe o necessário respeito e afeição. Certos esposos desmaiam tragicamente sobre o corpo gélido da esposa, enquanto sempre viveram dividindo o lar com outras paixões prostituídas. Algumas esposas choram convulsivamente e fazem profundos dramas à partida do companheiro conjugal, mas esquecem a irascibilidade, afronta e humilhação a que o submeteram em vida. Os cemitérios da terra enchem-se de flores, e os túmulos são pintados durante os festejos de finados, em que as criaturas sob desusado movimento comandado pelo preconceito humano derramam lágrimas apressadas junto aos restos mortais dos mesmos parentes que hostilizaram em vida. Cumprindo apenas as tradições do mundo,
e procurando dar satisfações públicas de um sentimento que não alimentaram a maioria dos seres humanos, passa o ano inteiro indiferente à imagem daquele que partiu, para depois homenageá-lo às pressas num dia certo do calendário terrícola. Pergunta: considerando-se o fatalismo da morte e o caso de só salvar-se aquele que ainda deve permanecer na matéria, ou que ainda revela a cota vital suficiente para viver, então deveríamos desprezar também o socorro dos espíritos junto aos moribundos nas vascas da agonia? Que cumpre fazer, nesse caso, quando verificamos que o próprio agonizante tudo faz para agarrar-se ao último fio da vida? Ramatiz. Se realmente estiverdes convictos de que a alma é imortal e a sua verdadeira moradia é nos planos da espiritualidade, tereis de reconhecer em todo moribundo um espírito eterno que se despede para retomar ao seu lar definitivo. Deste modo, evitareis o drama lúgubre dessa partida derradeira. E a atitude mais certa é a confiança serena em Deus, e a mobilizarão dos melhores sentimentos em favor do que parte, e não a inconformação trágica que perturba todo o ambiente espiritual do lado de cá e que impede a sua desencarnação mais suave e tranquila. Desde que se estabeleça um clima de confiança, de bons sentimentos, preces afetuosas e compreensão espiritual, em vez dos brados aflitivos ou das ladainhas movidas apenas pelos lábios, é óbvio que os espíritos desencarnados terão melhor ensejo de produzir a cura inesperada, se assim for da vontade do alto. Sem dúvida, ser-lhes-á mais difícil tentar socorrer o moribundo mergulhado num oceano de fluidos mortificantes e ainda preso aos grilhões do magnetismo humano, alimentado pelo desespero e pela turbulência dos familiares inconformados. Se, apesar de todos os esforços médicos, o doente ainda agoniza em processo liberatório, é porque a lei do karma assim determina, nada cabendo de culpa ao médico ou médium que tudo fazem para salvar o paciente. Não será a medicação violenta e tóxica que poderá ajudá-lo no transe final. Mas, se algo for determinado pelo alto, podeis crer. A água fluidificada, o passe mediúnico ou a prece sincera mobilizarão as forças de urgência para a recuperação miraculosa. A interferência espiritual superior necessita de um ambiente tranquilo para exercer sua ação benfeitora, tal qual a luz do luar só se reflete com nitidez na superfície do lago sereno e não sobre a crista das ondas revoltas. Pergunta: embora sem discordarmos de vossas deduções, já tivemos oportunidade de comprovar a cura de enfermos depois de desenganados tanto pela medicina oficial como por médiuns competentes. Que dizeis? Ramatiz. Não tenhais dúvida. O homem que, por ordem superior do alto, ainda deve recuperar a sua saúde integral e sobreviver, ele se restabelece mesmo sem a presença do médico competente ou do médium famoso. Mas é necessário dar o justo valor a cada coisa, pois se o médium tem podido recuperar doentes desenganados pelos médicos, a medicina tem corrigido aleijões do berço, restaurado corpos e fisionomias de acidentados e extinguido as infecções mais virulentas da humanidade. Não são raros os casos em que o médico salva o enfermo que o médium já recomendou a oração desencarnatória. Aliás, o alto procura confundir a vaidade humana no serviço terapêutico do mundo, pois tanto confunde o médico que é demasiadamente presunçoso e se julga um deusinho infalível, assim como o médium convencido de possuir poderes incomuns. O médico e o médium são homens, e por isso imperfeitos e falíveis. O mais importante na vida humana e na senda educativa do espírito imortal não é a vitória do médium sobre o médico-terapeuta, mas as qualidades morais e os sentimentos que ambos podem desenvolver em sua alma durante o serviço de cura junto aos enfermos do mundo. Médium pode ser todo aquele que exerce sua atividade na seara espírita, no tátua esotérico, no terreiro de umbanda ou na loja teosófica. Assim, o médico paciente, amoroso e humilde, também é um admirável instrumento mediúnico a serviço do alto, no desempenho da missão sagrada de ajudar o terrícola a conduzir o seu fardo kármico pela senda da vida terrena. O homem não precisa ser médium para gozar das credenciais dos espíritos benfeitores, pois há criaturas que nunca ouviram falar em mediunidade e exercem serviço bastante generoso junto da humanidade. A luz dos fatos dissipará as trevas da dúvida e da ignorância.
Um desafio à ciência mundial. O revisor desta obra, ao encerrar sua tarefa, sua atenção foi chamada a considerar um fato recente de psicocirurgia, o qual, tanto pelos seus aspectos como pela categoria dos que foram parte no mesmo, destina-se a ter repercussão no mundo inteiro, pois 2 de seus participantes, figuras de alto mérito científico, estão dispostos a trazer ao Brasil uma equipe de cientistas norte-americanos com a função específica de observar, investigar e opinarem a respeito dos fenômenos psicoterapêuticos que ambos testemunharam realizados por espíritos de médicos desencarnados e mediante as singulares faculdades mediúnicas de José Arigó, sediado em Congonhas do Campo, no estado de Minas Gerais. É que estamos na hora 1/10, e a humanidade tem de ser forçada pela evidência sensacional dos próprios fatos, a olhar de frente e a aceitar como absolutamente incontestáveis os fenômenos ou realidades aparentemente abstratos do mundo invisível. Na época que vivemos, tanto as revelações transmitidas ao mundo por uma equipe de psicógrafos idôneos, como os demais fenômenos conjugados ao plano astral, tendem a multiplicar-se e cada vez com maior sensacionalismo, porque agora, no fim dos tempos, é imperativo que até os cegos vejam e os surdos ouçam. Passamos então a transcrever os trechos principais de uma reportagem levada a efeito pela magnífica revista Edição Extra Dial 58, de 7 de setembro de 1963, editada em São Paulo, pois o conteúdo da mesma confirma plenamente as revelações expostas nesta obra por Ramatiz. É como segue. O autor desta reportagem levou a Congonhas do Campo 2 norte-americanos, William Belk e o Def Hemi K. Puharich. William Belk é presidente da Belk Research Foundation, famosa instituição sediada em Nova York, cujo objetivo é financiar e incrementar os estudos parapsicológicos em todo o mundo. É particular, mas está subvencionada pelo governo norte-americano. Trabalham nela eminentes cientistas americanos e europeus, físicos, químicos, psicólogos. Entre eles, além de Puharich, os professores Ducasse, Gardner Murphy, Murray Bernstein, Kayse, Ten Hive, da Universidade de Utrecht, na Holanda, Bender, da Alemanha, etc. E também o célebre Professor Joseph B. Rhine, da Duke Universidade, considerado o pai da parapsicologia, e que, em breve, apresentará ao mundo um gigantesco trabalho patrocinado pela Belk Research Foundation. Não tendo ainda o Brasil catedráticos em parapsicologia, explica-se a vinda do presidente da Belk Foundation e do cientista Henry Puharich. Arigó os traiu. Quem é o Dr. Henry Puharich? O Dr. Puharich é médico e tem cerca de 40 anos. Além de presidente da Intellectron Corporation, instituição científica com sede em Nova York, é consultor do Instituto Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. Está ligado às pesquisas espaciais norte-americanas. Sua especialidade, eletrônica aplicada à medicina. Suas pesquisas são em torno das percepções sensoriais e extrasensoriais e têm finalidade de oferecer novos meios de comunicação aos astronautas, nessas imensas áreas do universo onde os aparelhos eletrônicos se mostram por demais limitados. Sua experiência em Congonhas do Campus foi inesquecível. O fenômeno Arigó em ação. O Dr. Adolfo Fritz, espírito guia de Arigó, nos havia dito: traga o cientista aqui. William Belk e Henry Puharich estavam na sala da vizinha, onde acabavam de instalar seus aparelhos eletrônicos para testar os dons parapsicológicos do médium. Em seguida, os 2 cientistas foram encaminhados à sala onde José Arigó, em transe, se encontrava. O Dr. Adolfo Fritz, já incorporado em Arigó, ao ver o Dr. Henry Puharich, arregaçou-lhe a manga da camisa e, por alguns segundos, examinou um enorme lipoma. Depois, olhando os enfermos que se aglomeravam na sala, disse com ar vitorioso: quem tem um canivete? Os enfermos se entreolharam e, imediatamente, diversos canivetes foram colocados sobre a mesa de Arigó. Pequenos, médios, alguns enormes. Arigó pegou um de aço inoxidável, abriu-o, mandou que William Belk e o Dr. Puharich o examinassem. Então, Arigó esticou o braço deste e, com o canivete na mão direita, começou a fazer a incisão.
O canivete entrou na pele, perfurou a gordura, entrou na carne, o sangue apareceu, grosso. Cirurgia sem anestesia e de pé. Mas o Dr. Puharich parecia não sofrer. Feito o corte, Dr. Fritz, com apenas 2 dedos e uma habilidade notável, pressionou o local e... o lipoma pulou sobre a mesa do médium. Duro, enorme e sangrento. Olhando, vimos que diversos homens e mulheres choravam de emoção. O Dr. Puharich, surpreso, olhava o médium. Arigó. Além da parapsicologia no hotel, entrevistamos o Dr. Henry Puharich. Dr. Herney, o senhor foi operado no braço pelo sensitivo Arigó. De que mal o senhor sofria? Lipoma. Já havia consultado médicos no seu país? Sim, meu médico particular. Fiquei em observação durante 8 anos. Por que seu médico não o operou? Ele achava mais aconselhável não operar, pois o lipoma não tinha consequências funestas. Depois, também sou médico e não ignorava que nas proximidades do lipoma existe um nervo que comanda os movimentos do dedo mínimo. Um toque nesse nervo e eu ficaria paralítico da mão. Não sei por que deixei-me operar por Arigó. Como médico, pode dizer quanto tempo se gasta com essa cirurgia? Depende da habilidade do cirurgião em primeiro lugar. Cirurgia, anestesia, uns 15 minutos. Se o cirurgião for hábil... E quanto tempo durou a cirurgia com Arigó? Cerca de 20 segundos, menos de meio minuto. Sentiu dor durante a incisão? No princípio da operação apenas senti a sensação de que me tocavam com a unha no braço. Mas agora não estou sentindo nada. Qual o tamanho da incisão? O corte tem 1 centímetro de comprimento e o lipoma foi extraído inteiro, intacto, sem apresentar nenhuma incisão, nenhum corte. E tem cerca de 3 centímetros de comprimento e 1,5 de largura. Se essa operação fosse feita por algum cirurgião norte-americano, como seria? Antes de tudo, ele teria de fazer a incisão do tamanho ou maior que o lipoma. Depois, usaria um fórceps para separar os lábios do corte e, com todo o cuidado para não atingir o nervo localizado nessa região, extrairia o lipoma. E Arigó fez a incisão menor que o lipoma e conseguiu extraí-lo sem usar instrumento nenhum. Nada de fórceps. Como o senhor explica este ato cirúrgico sem anestesia? O mistério não consiste apenas na ausência de dor, e sim em todo o processo cirúrgico usado por Arigó. Qual sua impressão sobre o médium? Acho notável a maneira pela qual Arigó trata os enfermos, e sou de opinião de que os médicos de todo o mundo deviam vir aqui estudar o fenômeno e explicar depois como ele se processa. Acha que Arigó devia ser levado às faculdades a fim de ser objeto de estudo? Arigó trabalhava maravilhosamente aqui, em Congonhas, e é suficientemente grande, fabuloso, para que os catedráticos venham até cá. Não compete a Arigó ir atrás deles. Sendo o senhor um profundo conhecedor da parapsicologia, acha possível que essa ciência explique o fenômeno Arigó? Nós não temos ainda conhecimentos suficientes para explicá-lo, pois José Arigó ultrapassa os limites da parapsicologia norte-americana e europeia. Mas pretendo mais tarde, quando deixarem Arigó em paz, voltar a Congonhas com uma equipe de médicos norte-americanos a fim de estudar o fenômeno mais demorada e cuidadosamente. Arigó é um desafio à ciência mundial. Quem sabe se a equipe médica norte-americana resolverá o problema. Aqui deixamos, portanto, adicionado ao texto desta obra, o relato de um fato de alto relevo e projeção, cujos aspectos, substância e resultados se enquadram e fortalecem a autenticidade e importância dos fenômenos do espiritismo. E como fecho desta última página, cabe repetir o que deixamos acentuado no introito da mesma, afirmando que se aproxima a época em que a ciência médica identificará um novo campo de etiologia, diagnose e terapêutica, em face da interligação existente entre a alma, o corpo etérico denominado perispírito e o corpo físico do homem. Silenciosamente, este capítulo revelou a intrincada psicotécnica espírita, a química transcendental dos fluidos e a importância da vibração psíquica na mediunidade de cura, seja em operações diretas com ectoplasma ou por irradiações à distância. Exploramos a influência do perispírito e do duplo etérico,
confirmando que a saúde é um reflexo direto da nossa sintonia mental e moral. Se você busca essa lógica espiritual profunda e quer que este conhecimento sobre a vida imortal e a ação dos técnicos siderais chegue a mais pessoas, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe-o. Seu comentário sobre este estudo enriquece a nossa corrente. A jornada continua. Acesse agora mesmo a playlist completa deste audiolivro para desvendar todos os segredos da mediunidade de cura. Obrigado por assistir.